Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. A aula de hoje o assunto ainda é República Velha. No caso, nós vamos tratar da parte 2 desse período da história do Brasil. No caso, a parte 2 vai falar justamente do momento em que a República Velha vai apresentar aí pontos de desgaste. No caso, nós estamos falando ali, de toda a década de 20. A década de 20, na história do Brasil, ela vai ser marcada ali por algumas mobilizações de determinados setores da sociedade que indicavam, uma indignação com o governo brasileiro, como as coisas eram administradas aqui no Brasil. Bom, então, os exemplos, os pontos que devem ser lembrados em termos de desgaste dentro dessa época são os seguintes, e lembrando, esses pontos eles são determinantes para a Revolução de 30 ocorrer e também determinantes para como o Vargas vai administrar o país a partir de 1930. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós temos já ali, antes mesmo da década de 20, o aumento das greves ocorrendo nas grandes cidades. No caso, vão haver grandes mobilizações de agrupamentos dos operários, dos trabalhadores urbanos. Esses movimentos, eles crescem devido às condições de trabalho nas fábricas, nas empresas urbanas, onde nós tínhamos uma exploração muito intensa sem nenhum tipo de direito para os trabalhadores. Eles trabalhavam sem folga, sem direito a férias, sem uma carga horária que permita ao indivíduo fazer outra coisa que não seja trabalhar. Então as pessoas viviam muito mal com salários muito baixos, certo? Então, obviamente, essas pessoas vão se indignar com isso e vão começar a lutar por melhorias na condição de trabalho e também por mais direitos. No caso, muitos desses movimentos dos trabalhadores vão acabar ocasionando greves gerais na cidade de São Paulo e até mesmo na cidade do Rio de Janeiro. E essas greves gerais, elas têm ali, de certa forma, um momento de virada em termos da formação dos primeiros sindicatos e também demonstram a formação ali de agrupamentos políticos alinhados com algumas correntes ideológicas que já existiam um bom tempo na Europa. Se vocês pegarem a virada ali do século XIX para o século XX, nós temos a chegada dos imigrantes europeus. E dentro da chegada ali dos imigrantes europeus, nós temos justamente italianos, alemães, entre outros grupos étnicos, outras nacionalidades da Europa. E essas pessoas tinham toda uma história, tinham toda uma trajetória lá, certo? E dentro dessa trajetória, alguns indivíduos, obviamente, podem ter tido contato com a ideologia do anarquismo, a questão ali do comunismo, socialismo, e esses movimentos são movimentos alinhados a essa questão ali de estabelecer melhorias na condição do trabalhador, do operário, assim como uma reformulação da sociedade. Então, quando essas pessoas vêm para o Brasil, possivelmente, algumas dessas pessoas que tinham contato com essas correntes ideológicas vão acabar pondo isso em prática dentro do cenário em que eles observaram as condições do trabalho aqui no Brasil. Então, ali, por volta do ano de 1918, nós temos essas greves, o surgimento de vários sindicatos que vão estar presentes na trajetória ali da história do Brasil durante toda a década de 20 também. Então, os movimentos dos trabalhadores são muito intensos no final da República Velha. Bom, além dos movimentos dos trabalhadores nas grandes cidades, nós temos ali como símbolo da contestação, da indignação das pessoas naquela época, o surgimento de uma corrente artística muito importante para a história brasileira, que é o modernismo. O modernismo ele já tinha alguns autores, alguns artistas que vinham trabalhando uma construção de identidade nacional diferente do olhar do europeu. Durante muito tempo, as obras artísticas aqui no Brasil, boa parte delas, acabavam, de certa forma, construindo traços
né, de uma identidade ligada aos interesses do europeu, o português que colonizou o Brasil, depois o pessoal do Império, que tinha uma ligação também com toda aquela tradição colonialista. Então, os artistas da época, dessas épocas anteriores ao modernismo, muitos deles ainda trabalhavam pouco a identidade das pessoas que realmente formavam, né, a população brasileira. Então, o movimento modernista ele vem com essa pegada de trabalhar, né, o olhar do índio, do negro, né, do trabalhador do campo, né, no caso, camponês. Então, diferentes pessoas, né, da população brasileira vão ser retratadas com uma nova, né, ótica. E isso é muito importante, né, para a nossa história. É uma grande virada em termos de movimento artístico. E essa virada, ela tem como símbolo a Semana de Arte Moderna que ocorre em 1922 em São Paulo, né? A Semana de Arte Moderna ela vai intensificar mais ainda a afirmação do surgimento dessa corrente artística importantíssima que é o modernismo, certo? Bom, ainda em 1922, nós temos também o surgimento dos movimentos tenentistas e um dos marcos em termos de inauguração desse movimento tenentista é justamente a Marcha dos 18 do Forte. Militares, né, determinados grupos de militares vão começar a indagar, vão começar a questionar a forma como o governo brasileiro vinha sendo administrado, né? No caso, as oligarquias, né, soberanas, sem nenhuma oposição forte. Então, os militares eles queriam ter uma participação maior na política e, ao mesmo tempo, também contestar, né, essa preocupação somente com a questão ali do café e deixando de lado aí outras pautas importantes para a sociedade brasileira. Então, né, os militares vão marchar ali na orla de Copacabana em direção ao forte, né, da praia de Copacabana, e das 19 pessoas que vão participar desse movimento, 17 delas vão vir ao óbito. Obviamente, com a morte desses militares, né, do 18 do Forte, vai haver todo um sentimento ali sendo construído em parte dos militares e outros movimentos tenentistas vão ganhar força, como é o caso da Coluna Prestes, que vai atingir muitas pessoas no interior do Brasil, onde, né, um grupo de militares liderados ali pelo Carlos Prestes vão estar justamente, né, penetrando cidades do interior do Brasil e falando, né, da importância de trazer mudanças no cenário da política brasileira. Bom, então o movimento tenentista é mais um ponto aí importante para a gente entender a trajetória até o fim da República Velha, né? É mais um grupo apresentando ali problemas que, né, esse tipo de poder, esse tipo de governo tinha na época. E para fechar, obviamente, uma coisa que vai contribuir muito para o fim da República Velha é justamente a crise de 29, aquela crise gigantesca que depois se torna, né, a Grande Depressão. No caso, como já foi falado, a crise de 29 ela está ligada a um problema em termos de superprodução. Os Estados Unidos produziram tanto que não tinham um mercado consumidor suficiente. Isso vai gerar um problema na questão da especulação das ações e acaba se tornando ali um efeito em cadeia que atinge, né, toda a economia dos Estados Unidos e, por tabela, vai acabar atingindo todas as economias capitalistas do mundo, inclusive o Brasil, que era, naquele momento, o maior exportador de café. E aí, né, sem uma produção interna, sem indústrias fortes no Brasil, o que vai acontecer é o seguinte: o preço, né, dos produtos que o Brasil importava naquela época vai ficar muito alto, né, o preço do café ele, né, abaixa bastante e acontece ali uma situação de necessidade de mudar a política do Estado brasileiro para tentar, né, trabalhar uma industrialização, tentar trabalhar, né, outras dinâmicas que favorecessem ali um desenvolvimento da economia interna brasileira. E aí o Getúlio Vargas ele vai, obviamente, observar muito bem essa situação e vai trabalhar alguns aspectos
nesse sentido. Porém, né, o Vargas ele vai ficar para uma outra aula, já aí com a questão da Revolução de 30 e toda a era Vargas. Então espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, galera!